Então aí eu te pergunto, em que estágio da sua jornada você está hoje? Você está deixando a vida te levar sem acreditar em nada? Você está cansado de lutar e quase desistindo? Ou você está tentando, mas com muito medo de sonhar de novo? Seja qual for a resposta para cada uma dessas perguntas, a única saída é crer. Primeiramente, crer que é possível e depois batalhar para isso. Parar só quando você chegar lá. Você vai ter vontade de desistir no meio do caminho. Isso é natural, isso é normal. E eu te sugiro que nos momentos que você tiver com vontade de desistir, você só dê uma pausa. Mas nunca desista daquilo que você deseja, daquilo que você quer alcançar. Você tem que crer como Noé, que construiu uma arca numa terra seca que não chovia, que seguiu o pedido de Deus e fez a arca. São tantas histórias que nos ensinam a acreditar naquilo que Deus tem para nós. Você tem que crer como Josué e Caleb, que foram espiar a terra prometida, viram gigantes lá, mas confiaram que Deus era maior. É preciso crer como Jesus nos ensinou, ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé que move montanhas. Você pode até ter vivido uma vida inteira acreditando que nunca vai conseguir, mas se hoje você decidir que é dia de quebrar esse ciclo, começar a ter pensamentos muito mais positivos de que você vai conseguir aquilo que você deseja, é o primeiro passo. Isso é simplesmente entender que você não é o que você tem ou o que você sabe agora, mas sim sobre quem te chamou para viver. O que você pode viver, se você quiser. Se Deus promete, Ele cumpre. Mas você precisa se alinhar a essa promessa. Você precisa fazer a sua parte. Mude a sua mente, alimente a sua fé. Se cerque de pessoas que vão te apoiar nesse caminho. E principalmente, não volte para o Egito. Não volte para aquela vida de lá de trás. Mesmo que ela pareça mais confortável, a escravidão nunca será o lugar de viver uma promessa. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre como é essa história da gente querer voltar para o Egito, vem a seguinte pergunta. Como que eu consigo persistir? Como seguir em frente quando tudo parece contra mim? A resposta está num princípio que parece simples, mas é profundamente espiritual e mental. A fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Persistir é um ato de fé, e a fé ela não se baseia em sentir. Fé não é uma emoção, fé é uma decisão. Você decide continuar, você decide acreditar, você decide não desistir. E sabe por que isso é tão difícil? Porque o nosso corpo ele quer alívio imediato. Nosso cérebro quer respostas rápidas, quer segurança, quer conforto. O nosso corpo também. Mas Deus ele não trabalha só com o agora, o aqui. Deus está te moldando para o eterno. Isso é tão profundo, isso é tão cheio de significado. Guarde todas essas palavras para você. Você está aqui hoje vendo esse vídeo não é por acaso. É simplesmente porque Deus não quer que você volte para aquela vida que você vivia antes. Ou se você está nela hoje, Ele quer que você saia daí para viver aquilo que você merece viver. Mas para isso você precisa batalhar. Deus não faz as coisas sozinho por nós. Sorte é uma coisa muito rara de vermos na vida das pessoas. A maioria que vive a promessa hoje batalhou demais, incansavelmente, pacientemente. Esperou, batalhou e alcançou. Deus quer te levar a viver a promessa, mas Ele não quer que você vá com a mentalidade que você tinha lá no Egito. Por isso que Ele nos prepara. Ele quer que você chegue lá maduro, preparado e com a identidade restaurada. E foi isso que Ele fez com aquele povo. Foi por isso que aquele povo demorou tanto para chegar na Terra Prometida. Isso às vezes pode até doer, mas eu te confesso que é muito necessário. E quando a gente passa a entender todo o processo, dói menos. A gente começa a acreditar mais. Viver o seu propósito, sair de uma vida que não é mais confortável para você, exige um grande passo de fé. Exige romper com velhos padrões. Exige, mais do que tudo, um enfrentamento interno. Por isso que muitas vezes muitos de nós desistimos. Por mais que pareça fácil quando a gente vê acontecer o propósito na vida do outro, nós precisamos enfrentar obstáculos, precisamos viver dificuldades, precisamos sair da zona de conforto. E o nome já diz, sair da zona de conforto pode não ser confortável, mas a gente tem que pensar que é o caminho do nosso propósito, daquilo que a gente quer, e para vencer a gente tem que lutar. Não adianta. A maioria das pessoas que você conhece que tiveram sucesso na vida batalharam muito para isso e só pararam quando chegaram lá. E aí agora você deve estar se perguntando, como que eu continuo acreditando sem eu ver nada, sem eu ter algum sinal de que vai dar certo, de que eu vou chegar lá? Talvez hoje você esteja num ponto da caminhada da sua vida que você não consegue enxergar nada na sua frente. Não vê luz no fim do túnel, não sente forças, não ouve respostas, não tem sinais. Mas entenda uma coisa, o silêncio de Deus, ele nunca é abandono. O silêncio de Deus muitas vezes é um convite à maturidade espiritual. E é nesses momentos que você decide viver por quem Deus é e não mais pelo que Ele pode fazer para você. Porque não é só sobre isso, não é só sobre o que Ele faz.
é sobre quem Ele é para nós, é sobre a importância que Ele tem para nós. Você pode não ver a terra prometida agora, mas ela existe. Você pode ainda não ver a transformação, mas ela ainda está sendo construída. E pode ter certeza de uma coisa: os céus não estão alheios a tudo que você está passando agora. Então você precisa continuar, mesmo sem coragem, mesmo chorando, sabendo que persistência não é ausência de dor, é a obediência no meio da dor. Esses dias eu ouvi uma frase em que tinha tanto significado e que me marcou tanto. Eu não lembro corretamente como era a frase, mas era bem sobre uma pessoa que se via como uma onda e ela não entendia que, na verdade, ela era o mar. É sobre a gente não acreditar no potencial que nós temos. Possivelmente nós fomos condicionados lá atrás a não acreditar que nós merecemos, não acreditar que se batalharmos a gente vai conseguir. Quantas pessoas que você já viu que batalharam insistentemente e não conseguiram nada? Todo plantio tem colheita, mesmo que essa colheita demore para chegar. Tudo que nos transforma para melhor leva tempo e a gente precisa entender isso. Nada é de agora para amanhã, nada se constrói de um dia para o outro. Tudo precisa de um processo para acontecer. E agora você ainda também fica com aquela dúvida, que quando eu estudava sobre esse assunto eu ficava com essa dúvida. Como mudar a minha mentalidade? Passar a ter pensamentos mais positivos, arrancar de mim aquelas travas do subconsciente que me trazem autossabotagem, que me trazem a descrença, que me fazem desistir, que me fazem querer voltar lá para trás, para a escravidão, para o Egito, para aquela vida que não me fazia bem, mas é a que eu estava acostumada. E nesse sentido a Bíblia é muito clara em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você pensa forma a sua vida. Seu subconsciente absorve tudo que você vive, tudo que você ouviu ou acreditou ao longo da sua vida. Se você cresceu ouvindo que, isso não é pra você, você não dá conta disso, você é muito devagar, você não dá conta de fazer nada, isso pode ter virado uma verdade dentro de você. E mesmo que hoje você deseje algo muito novo, o seu subconsciente vai te sabotar, porque você acreditou nisso, porque você formou isso, essas travas dentro de você. Mas tudo tem um jeito, a sua mente pode ser renovada. Sabe como? Primeiro você tem que fazer repetições para colocar no seu subconsciente aquilo que é positivo. Repetições como: Deus me criou para prosperar, eu vou conseguir, eu posso conseguir, eu sou livre da escassez, minha mente está alinhada com o céu, o Espírito Santo habita em mim e me guia. Coloca essas frases em lugares que você possa ler o tempo inteiro, principalmente naqueles dias que você está mais desanimado, mais triste, que seu subconsciente quer tomar conta de tudo, porque esses dias vão acontecer. Em segundo lugar, alimente-se da palavra de Deus. Há muito ensinamento nela. Você tem muito que aprender ali. Tudo a gente pode trazer para os dias atuais. A Bíblia não é só uma leitura, é um aprendizado que liberta, é um aprendizado que nos mostra que somos capazes porque somos filhos muito amados. Em terceiro lugar, escolha pessoas e ambientes que te fortaleçam nessa caminhada. Conviva com quem te puxa para a vida, não com quem te puxa de volta para a escravidão. Em quarto lugar, escreva os seus pensamentos. Desabafar, colocar para fora é maravilhoso, é libertador. E lembre-se sempre, o subconsciente ama repetição. E por fim, ore pedindo libertação dos padrões antigos. Peça a Deus para limpar a sua mente da lama do passado, que te sobrecarrega, que te puxa para baixo. E que Ele coloque uma nova visão de futuro no seu coração, de um futuro mais próspero, daquilo que Ele quer que você viva como uma promessa para sua vida. Persistir, acreditar, vencer os pensamentos negativos não é algo mágico, é uma escolha diária, é uma batalha, mas eu posso te dizer que é possível e é muito libertador. Se você sente que está num ponto de exaustão, e se algumas vezes na vida, no dia a dia, você sente isso, volte e reveja esse vídeo, porque você pode, você deve, você tem que viver a promessa da sua vida e sair de uma vida que não te agrada mais. Para isso que Deus te chama. A mensagem que Deus quer que eu traga aqui para você, se você sente que está num ponto de exaustão, lembre-se sempre: é mais escuro pouco antes do amanhecer, mas amanhece. Talvez você esteja a um passo da sua terra prometida e o inimigo está tentando te convencer a voltar para trás. Não volte, não pare e não desista. Eu lembro de uma história daquelas que no final tem uma moral, em que um homem vai escalar uma montanha de neve. Ele passa o dia todo escalando a montanha. E no finalzinho da tarde, quase à noitinha, mas lugares que são muito frios ficam muito escuros, ele escorregou e caiu. E foi caindo. E nesse processo de queda, ele pediu a Deus, insistentemente: Deus, me salva. Me salva, por favor, me salva, me tira dessa, eu não quero morrer aqui, eu não quero morrer hoje, me salva, Deus. De repente a corda que ele estava preso travou e ele parou de cair.
Só que ele não conseguia enxergar um palmo na frente dele, porque estava muito escuro. E ele ficava: Deus, pela última vez eu te peço, me salva e me tira daqui. E ele ouviu uma voz que dizia assim: corte a corda. E ele dizia: eu não posso cortar essa corda, ela é a única coisa que está me mantendo vivo. E mais uma vez ele escutou: corte a corda. E ele não quis acreditar. Ele não cortou a corda. Ele foi encontrado no dia seguinte, a 1 metro do chão. É sobre isso que a gente tem que refletir. Muitas vezes Deus está pedindo pra gente cortar a corda, porque é isso que vai fazer a gente viver a nossa promessa. Deus está querendo que a gente se liberte da escravidão no Egito. Deus está querendo que a gente saia daquela vida que não está confortável. E a gente não tá acreditando. E a gente não consegue escutar. E às vezes a gente acha que essas vozes, esses sinais são coisas da nossa cabeça. Por isso que é bom a gente se manter em oração, a gente se manter alinhado com a palavra de Deus, para que a gente possa entender os sinais que Ele quer pra gente e pra nossa vida. Nós somos filhos amados e merecemos viver as promessas que Ele tem pra nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não volte pra trás, não pare, não desista, ou até mesmo saia daí, desse lugar que você tá. E Deus tá querendo te tirar daí. É por isso que você tá aqui assistindo. É um sinal dele pra você. Ele pediu muito ardentemente que eu falasse sobre esse assunto aqui hoje. Tinha outros temas pra falar, mas Deus queria que eu gravasse sobre este tema hoje. Sobre nos libertarmos daquilo que não nos faz bem mais. Sobre acreditarmos nas promessas dele pra nós. E sobre fazermos a nossa parte. Você não nasceu pra viver preso ao que você foi antes. Você nasceu pra viver o que Deus te prometeu. Nunca se esqueça disso. E se essa palavra falou com você hoje, respira fundo agora e diga pra si mesmo: eu não vou voltar pro Egito, eu vou até o fim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que Deus tenha tocado seu coração. E até o próximo vídeo.